Beleza. Então, a gente está nesse grupo de slides aqui, ó. Fluidos, massa específica e pressão, tracinho exercícios, né? Eu tenho dividido os slides sempre assim. Um grupo de slides de conteúdo e um grupo de slides só dos enunciados dos exercícios, né? Para a gente não se perder. Então, como eu disse, eu vou resolver o exercício 2, porque nós temos bastante exercícios a serem resolvidos hoje, né? Não vai dar tempo de resolver todos. Então, eu escolhi fazer o exercício 2, porque ali na letra A, ele pede o peso do ar na sala, né? E é basicamente o que é pedido no exercício 1. Ó, no exercício 1, é pedido a massa e o peso do ar em uma sala, né? E na letra B, a massa e o peso de água para o mesmo volume, né? Então, a resolução que a gente vai ter na letra A do exercício 2 é exatamente a mesma das letras A e B do exercício 1, ok? Então, a gente tendo feito o exercício 2, vocês tranquilamente conseguem fazer o exercício 1, tá bem? Por isso a escolha de começar pelo exercício 2. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Beleza, vamos lá. Esse primeiro exercício, então, é o seguinte. A gente, só para a gente retomar, é do conteúdo de massa específica e pressão, né? Ou seja, densidade e pressão. Então, aqui a gente vai, basicamente, trabalhar com as equações de densidade, né? Só para a gente lembrar. Aqui, ó. Densidade ρ, né? É igual a massa do corpo, M, sobre o volume desse mesmo corpo, M sobre V. Né? E a outra equação que nós temos para esse, né, comecinho do conteúdo é a equação de pressão, que relaciona a pressão, força aplicada sobre uma superfície e a área dessa superfície. Então, nós temos que a pressão P, o P minúsculo, tá? Que em geral o P maiúsculo a gente usa para força peso. Pressão é igual força sobre área de contato. Né? Se eu tenho uma área de contato, por exemplo, meu celular, né? E faço uma força sobre esse celular, né? Quando eu relaciono essa força sobre essa área de contato, eu estou exatamente calculando a pressão naquele ponto em que a força é exercida. Né? Então, relacionei força e área de contato, estou falando de pressão. Relacionei massa e volume, estou falando de densidade ou massa específica. Ok? Só para a gente relembrar, foram as duas primeiras equações que nós vimos aqui no nosso curso. Né? Bom, vamos à resolução desse exercício, então. Ele diz o seguinte: uma sala de aula tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,4 metros de altura. Primeiro, qual a relevância de um exercício nos dar esses dados? Comprimento, largura e altura. Né? A partir desses dados, a gente consegue calcular tanto a área do espaço quanto o volume do espaço. Né? A área seria largura vezes comprimento. Né? Enquanto o volume é largura vezes comprimento vezes altura. Né? Então, esse tipo de exercício sempre vai trazer, ou diretamente ele já vai nos dar um volume, né, ou uma área, ou ele vai nos dar esse tipo de dados. Né? Vai falar das dimensões da sala ou das dimensões da superfície que nós estamos interessados, e a partir dessas dimensões que o exercício nos dá, a gente consegue calcular o volume. Né? Então, de cara aqui, ó, antes da gente saber o que o exercício quer na letra A ou na letra B, a gente já consegue calcular o volume da sala. Né? Lembrando que o volume é dado em metros cúbicos, né, nas unidades do Sistema Internacional. E percebam, aqui eu já tenho metro, metro e metro. Então, vai ser metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Né? Então, eu não preciso modificar nenhuma unidade aqui, por enquanto, para calcular o volume. Né? Como que eu calculo o volume de uma sala? Né? Imaginando que essa sala aí seja um retângulo. Né?
volume de um retângulo. Imagina uma sala, um quarto em que vocês estiverem. Se vocês querem calcular o volume desse espaço, vocês vão pegar uma medida de comprimento, uma medida de largura, uma medida de altura. Multiplica uma pela outra, né? Então, aqui nós temos que o volume dessa sala vai ser 4,2 metros, que é o nosso comprimento, vezes 3,5 metros, que é a largura dessa sala, vezes 2,4 metros, que é a altura da sala. Isso aqui, fazendo na calculadora, 4,2 vezes 3,5 vezes 2,8. Eu já estou com ele previamente calculado aqui. Deixa eu só dobrar o papel. 35,28 metros cúbicos. 35,28 metros cúbicos, né? Porque é metro vezes metro vezes metro. Metro cúbico. Ok? Então, eu já sei qual é o volume dessa sala. Aqui, se vocês quisessem arredondar esse número, né? A gente poderia arredondar de 35,28 para 35,3, né? Já que esse número aqui é maior do que 5 ou igual a ele, a gente arredonda o anterior para uma casinha a mais, né? De 2 vira 3, ou a gente poderia deixar simplesmente 35 metros cúbicos, ok? Caso vocês não se lembrem, regra de arredondamento, né? Se esse número aqui, né? Por exemplo, fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, o número anterior a ele seria mantido, ou seja, seria somado 0 ao número anterior, né? Ao antecessor aqui. Se esse número for 5, 6, 7, 8 ou 9, soma-se 1 ao antecessor, né? Então, de 35,28 ficaria 35,3, ok? Ou simplesmente 35, né? Caso vocês não saibam as regras de arredondamento, não se lembrem das regras de arredondamento, coloquem exatamente o resultado que a calculadora deu para vocês, ok? Eu costumo sempre trabalhar com 2 casinhas aqui depois da vírgula, tá? Por isso que eu deixei já direto o resultado que a calculadora me deu. Mas fica a critério de vocês, tá bem? Em geral, esses arredondamentos aqui não dão tanta diferença assim no valor final, ok? Talvez dê diferença no resultado de vocês e o resultado que está no gabarito das listas, algo do tipo, né? Mas numa questão de prova, por exemplo, não seria uma falha de arredondamento que tiraria a nota de vocês, por exemplo, tá? Beleza, já calculamos o volume. Vamos ver o que o exercício está nos pedindo aqui na letra A. Qual é o peso do ar na sala se a pressão do ar for de 1 atm? Né? Primeiro, a gente precisa diferenciar peso de massa. Né? A massa de um corpo, dada em quilogramas, é uma coisa. O peso de um corpo, dado em newtons, é outra coisa. Né? Para eu calcular o peso, deixa eu colocar aqui que nós estamos resolvendo. Então, a letra A, só para a gente não se perder. Nessa letra A, nossa, o meu mouse tá, ó, 10. Nessa letra A, o exercício está nos pedindo o peso do ar na sala, ok? Será que eu vou conseguir fazer um ponto de interrogação aqui? Aí, o peso do ar na sala, ok? Para isso, a gente precisa lembrar, nós já vimos em aula, né? Já relembramos que para calcular um peso de um corpo, a gente relaciona a massa desse corpo, a aceleração gravitacional do lugar onde esse corpo está, né? A gente vai assumir, então, que essa sala
de 35,28 metros cúbicos está sobre a superfície da Terra, né? Então, a aceleração gravitacional dela, né, do lugar em que ela está, é a aceleração gravitacional sobre a superfície da Terra, ou muito próximo da superfície da Terra, né? Que em módulo vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, vou deixar aqui o módulo da aceleração gravitacional. Lembrando que está em módulo, né? Então é um valor positivo, mas a aceleração gravitacional é sempre negativa, porque ela é sempre um vetor vertical para baixo. Tá? Então, aqui, 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, né? Esse é um dos dados que vai estar na prova de vocês, com certeza. Beleza? Na verdade, gente, todos os dados necessários, percebam, esse exercício a gente vai precisar da densidade do ar e do valor da aceleração gravitacional. Então, esses dados sempre vão estar na prova de vocês, não é algo que vocês têm que saber de antemão, beleza? Então, já vou colocar aqui que a densidade do ar, né, vai ser de 1,20 quilogramas por metro cúbico, que é outro dado que a gente vai precisar. Já vou deixar aqui do ladinho. Densidade do ar, 1,20 ou 1,2, né? Exatamente o mesmo número. A gente só, quanto mais casas decimais a gente usa, né, mais preciso é o número que a gente está usando. Né? Unidade de densidade, então, como é massa sobre volume, a unidade é quilograma por metro cúbico, né? Uma unidade de massa sobre uma unidade de volume, ok? Então tá, o que eu preciso para calcular o peso do ar? Vamos voltar para o nosso exercício, então. Para calcular o peso do ar, se peso é massa vezes a aceleração da gravidade, então para calcular o peso do ar, eu preciso da massa do ar e da aceleração gravitacional do lugar onde ele estiver. Tá? Então, eu preciso de massa do ar vezes G. G eu já conheço, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso encontrar essa massa. Quanto vale essa massa? Ou seja, quanto de ar tem contido nessa sala de volume 35,28 metros cúbicos. Para calcular a massa, vou deixar separadinho aqui essa equação. Vou deixar em roxinho aqui, ó. Equação 1. Ok? Que a gente vai retomar essa equação. O que a gente precisa fazer... Aqui o azulzinho. O que a gente precisa fazer é calcular essa massa de ar. Certo? Sem a massa de ar, eu não consigo calcular o peso do ar. Então, vamos calcular essa massa de ar. E aí, como que eu calculo essa massa de ar? Alguém aí consegue me ajudar? Não? Ninguém? Seguinte, que dados nós já temos? Nós já temos a aceleração gravitacional, já temos o valor da densidade do ar e já temos o volume da sala, que nós calculamos instantes atrás, né? 35. Ah, esse mouse ainda vai me tirar do sério. 35,28 metros cúbicos. Peraí, que tem gente lá na sala pedindo para entrar. Só um pouquinho. Vou escrever esse metro cúbico aqui e liberar a entrada na sala. Professora, Oi. tira uma dúvida. Imagino que deve estar bem difícil para a senhora escrever aí nessa lousa digital, né? É, que na verdade não é uma lousa digital, né? É
É só o PowerPoint e o meu mousezinho. Se fosse uma lousa digital, estaria mais tranquilo. Mas pode falar. Por que que a senhora não usa a lousa que está atrás da senhora? Aí na Então, câmera dá para ver bem certinho. sabe o que acontece? Eu tenho uma mesa entre nós e essa lousa. Tem uma outra mesa, porque esse escritório é meu e do meu companheiro, né? E a mesa dele está invertida aqui entre nós e a lousa. Mas, para uma próxima aula de exercícios, eu vou, eu vou preparar o escritório para a gente agir dessa forma. Porque realmente aqui, olha, é quase um teste de paciência. Mas é uma boa sugestão mesmo. Eu vou pensar nisso na nossa próxima aula. Beleza? Seguinte, gente. Se nós temos a densidade do ar, sabemos qual é o volume que essa massa de ar vai ocupar na sala. Para a gente calcular a massa, a gente recorre à equação de densidade, de massa específica. Qual equação é essa? A densidade ρ de um corpo é igual a massa desse corpo sobre o volume desse corpo. Certo? No nosso caso, a densidade do ar contido na sala é igual à massa desse ar contido na sala sobre o volume da sala, né? Não é o volume do ar, é o volume que o ar vai ocupar, né? Que nesse caso é essa sala de 35 metros cúbicos. Beleza? O que eu preciso fazer aqui? Isolar a massa, né? Se eu tenho que densidade é igual a massa sobre volume, se eu isolo a massa, eu chego na seguinte equação. Deixa eu só trocar nossa canetinha aqui. Eita, vamos lá. Aí. Massa do ar é igual. Nossa, nem o risquinho tá querendo sair. Aí. Volume, que está dividindo a massa, passa para o outro lado da equação, multiplicando a densidade, né? Então, vai ficar a densidade do ar vezes o volume da sala, né? Que nesse caso, nós conhecemos densidade 1,20 vezes o volume que nós calculamos lá no comecinho, 35,28. 35,28. Aqui percebam, a gente vai ficar com quilograma dividido por metro cúbico vezes metro cúbico, né? Quando a gente faz análise dimensional, tem o metro cúbico em cima, metro cúbico embaixo. São unidades que se simplificam, vai sobrar somente a unidade de quilograma, né? Como deve ser, porque é a nossa unidade de massa. Então, isso aqui, 1,20 vezes 35,28, me dá uma massa de 42,34. Ou simplesmente 42. Eu vou colocar os numerinhos depois da vírgula aqui, mas como eu disse, se vocês não quiserem, né, é só arredondar. 42,34 quilogramas. Essa é a massa do ar contido na sala. 42,34. Se eu conheço a massa, eu consigo calcular o peso. Jogo aqui, ó, na equação 1. Então, eu retomo a equação 1. Deixa eu pegar o roxinho aqui de novo. Retomo a equação 1.
e consigo calcular o peso do ar. Peso do ar é massa do ar vezes volume. A massa do ar nós acabamos de calcular. Vezes volume não, né? Vezes aceleração gravitacional. A massa do ar, 42, 34 vezes aceleração gravitacional, né? Então, estamos usando 9,81 porque a gente considera que essa sala em que esse ar está contido está sobre a superfície da Terra, ou muito próximo da superfície da Terra. Né? Então, G vale 9,81. Se por acaso a gente considerasse que essa sala está na Lua, a massa de ar seria exatamente a mesma, porém o peso do ar seria essa massa de ar vezes a aceleração gravitacional na Lua. Né? Se a gente considera para um outro planeta de outra aceleração gravitacional, por exemplo, sei lá, em Marte, né, a gente utilizaria a aceleração gravitacional de Marte, ok? E esse valor aqui, 42,34 vezes 9,81, dá um peso de aproximadamente... Quando eu arredondo, eu costumo colocar o sinal aqui de aproximadamente, tá? 415 newtons, né? Newton, porque peso é uma força, né? A unidade de força é sempre Newton, ok? Quilograma vezes quilograma aqui da nossa massa, vezes metro por segundo ao quadrado da nossa aceleração. Então, essa aqui é a resposta da letra A, 415 newtons. Beleza? Facinho? Tranquilo? Tranquilo, professora. Sim. Só uma dúvida, igual no 415, que tem que colocar o Newton, igual o metro cúbico, quilo, todos esses sinais a gente tem que colocar, não basta só colocar o resultado. Por quê? Por que tem que colocar a unidade de medida? Porque é a unidade de medida que dá o sentido físico da grandeza, né? Se eu falo que P é igual a 415, esse P pode ser peso, pode ser pressão, pode ser um vetor, né? Ok. O módulo de um vetor. Então, essa unidade de medida, igual, estou falando de força, eu ponho Newton, estou falando de massa, eu ponho quilograma, falando de volume, eu ponho metro cúbico. É essa unidade de medida que dá o sentido físico para a grandeza. Beleza? Ela é imprescindível, inclusive. Inclusive, Ok. na prova não apareceu, tem desconto de nota. Beleza? Tá bom. Na lista eu pego um pouco mais leve, mas na prova eu sou um pouco mais chata com isso. Beleza? Qual será o valor da prova? Eu vou fazer ela valendo 100 mesmo, né? Aí depois eu faço o peso da nota de vocês, né? Beleza. Mas ela vai ter peso 6, né? As listas valem 40% da nota e a prova vale os outros 60. Beleza? Nesse caso vai ser uma lista só, né? Uma lista e uma prova. Para a próxima prova, que a gente vai ter mais conteúdo, mais listas, e daí vocês, né, eu faço o peso dessas listas todas somadas, vão valer 40%. Beleza? Bom, vamos ver o que esse exercício quer na letra B. Vou colocar aqui, vamos para a letra B. Vou voltar ali no slide. Qual é o módulo da força que a atmosfera exerce sobre o alto da cabeça de uma pessoa que esteja dentro dessa sala, obviamente, que tem uma área da ordem de 0,04 metros quadrados? Tá, deixa eu anotar os dados aqui, já a gente tenta entender o que esse exercício está pedindo. Né? Então, ele nos pediu... o módulo da força, né, que o ar vai exercer sobre a cabeça dessa pessoa, e nos diz que a área
da cabeça dessa pessoa, né? A área de superfície sobre a qual essa força vai atuar é 0,04 metros quadrados, né? Como é área, é metro quadrado, né? Metro cúbico é para volume. E o exercício já havia me dito que a pressão do ar nessa sala é de 1 atm. Então, nós já sabemos também qual é a pressão nessa sala. Pressão é igual a 1 atm. Beleza? Bom, o que o exercício quer saber é o seguinte: temos essa sala, que nós já sabemos qual é o volume, né? 35,28 metros cúbicos, e já sabemos que nessa sala cabe, né, uma massa de ar de 42 quilos de ar atmosférico. Tá? Então tá, temos uma sala cheia de ar. Colocamos uma pessoa lá dentro. Tá? O que o exercício quer saber aqui na letra B é qual o módulo da força que toda essa massa de ar que está em volta dessa pessoa vai fazer sobre a cabeça dessa pessoa. Tá? E nos diz que a área da cabeça dessa pessoa, né? Imagina essa área dessa superfície aqui da nossa cabeça, é da ordem de 0,04 metros quadrados. Tá? E já sabemos que a pressão atmosférica, ou seja, a pressão do ar dentro dessa sala é de 1 atm. Então, eu já conheço a área e eu já conheço a pressão. Ok? O que eu preciso saber é a força. Para isso, a gente precisa lembrar, né, como a gente viu ali no comecinho, que a equação de pressão relaciona força e área de contato. Relaciona da seguinte forma: a pressão exercida por uma força é igual ao módulo dessa força sobre uma certa área de contato. Nesse caso, é a força que o ar atmosférico está fazendo sobre a cabeça de uma pessoa, né? Então, a pressão sobre a cabeça dessa pessoa. O que eu quero calcular é essa força F aqui. Então, eu preciso isolar F nessa equação. Né? Da mesma forma que nós fizemos com a massa de ar na letra A, né? Eu tinha aqui densidade é igual a massa sobre volume. Eu precisava isolar a massa. Aqui eu tenho que pressão é força sobre área de contato. E eu preciso isolar a força. Tá? Então, eu tenho que força é igual. Tá? Nós temos a área dividindo a força. Né? Então, essa área que está sendo dividida aqui, né? Um denominador desse lado direito da equação, quando ela vai para o outro lado, ela passa multiplicando o que está do lado de lá, que no caso é a pressão. Então, força é igual a pressão vezes área de contato. F igual a P vezes A. P é 1 atm, A é igual a 0,04 metros quadrados. Será que é só isso? O que a gente tem que se atentar aqui, nesse caso? Já sabemos qual equação utilizar, né? E já temos os valores de área e de pressão. O que eu preciso observar sempre que eu vou substituir valores em uma equação? Preciso observar as unidades de medida. Em geral, os exercícios são nos pedidos, né, que as respostas dos exercícios estejam sempre em unidades do sistema internacional. E a ATM não é uma unidade do sistema internacional. Né? ATM, que a gente chama de atmosfera, é uma unidade de pressão, mas não é a unidade do sistema internacional. Igual, por exemplo, a gente usa litros para volume, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de o volume de uma garrafa de água, né? Ah, essa garrafa tem 500 ml de água. É a unidade do sistema internacional? Não, unidade do sistema internacional é metro cúbico, né? Não quer dizer que o que está contido naquela garrafa não seja 500 ml de água, não seja um volume de água, né? A diferença é que não está nas unidades usuais. Né? Por exemplo, quando a gente calcula uma distância em quilômetros.
Não quer dizer que essa distância não seja essa mesmo, né? Só que ela não está em unidades do sistema internacional, que seria o metro. Então, a gente tem que passar aqui a pressão de 1 atm para unidades do sistema internacional. Deixa eu pegar uma vermelhinha aqui. Aí. 1 atm equivale a 1,01 vezes 10 à quinta. Qual que é a unidade de pressão no sistema internacional? Que a gente pode chamar de Newton por metro quadrado, já que é força sobre área. Alguém se lembra? Pascal? Pascal, exatamente. PA. Aqui. Pascal. Ok? Ou, não lembrou que é Pascal? Newton por metro quadrado. Né? É a mesma coisa. É igual, não lembrou que a unidade de força é Newton, pode colocar quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Ok? São só nomes que a gente dá para simplificar as unidades. Ok? Os nomes das unidades. Pascal ou Newton por metro quadrado são a mesma coisa. Beleza? Então, sempre que estiver em ATM, a pressão, eu preciso passar para Pascal antes de resolver, né? Antes de substituir na equação. Ok? Então, ficamos com o seguinte. Força é igual pressão vezes área de contato. Agora já temos a pressão em unidades do sistema internacional. Então, aqui eu vou colocar 1,01 vezes 10 à quinta, certo? Vezes a área, 0,04, ok? Se vocês não quiserem substituir por 1,01 vezes 10 à quinta, né? Ai, professora, eu nem sei colocar isso na calculadora, né? Então, vocês podem simplesmente vir aqui na calculadora, 1,01 vezes 10 à quinta. Esse aqui seria o número na calculadora, 1,01 vezes 10 à quinta. Isso é exatamente 101 mil. Ok? Então, 1 atm equivale a 101 mil Pascal. Tá? Vezes o 0,04 da área, nós temos uma força de 4.040. Qual que é a unidade de força no sistema internacional? Nossa, gente, peraí que eu vou ter que apagar isso aqui, ficou demais na conta. Qual a unidade de força no sistema internacional, gente? Gente... Newton. Acabamos de ver, né? Calculamos na letra A força-peso, peso do ar, e o peso é dado em newtons, porque é uma força, né? Então, qualquer força em unidades do sistema internacional tem unidade de newton, ok? 4.040 newtons. Beleza? Tranquilo? Facinho esse exercício? Perfeito. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui na nossa sala. Vou interromper a nossa gravação.